Você sabia que imprevistos são previsíveis? Eu sou a Mali e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou contar uma história para vocês. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Se você nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube ou se você nos acompanha nas nossas redes sociais, você deve ter visto que algumas semanas atrás aconteceu um imprevisto aqui no nosso apartamento, na nossa casa, e a gente precisou até cancelar uma live que a gente ia fazer ao vivo aqui no YouTube. E aí hoje eu vou contar um pouquinho sobre essa história. Mas antes disso, se você não segue aqui no nosso canal, já habilita a sinetinha para você receber as notificações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem vídeo novo aqui no canal. Então, olha só o que aconteceu. Numa bela segunda-feira de madrugada, por volta das 11h30 da noite, começou um temporal aqui na minha cidade, um temporal feio mesmo. E eu até acordei de noite com os raios e lembrei, vou tirar as coisas da tomada, sei lá, micro-ondas, computador da tomada, sabe aquela coisa meio de velha, assim? Não, tira da tomada porque se cair um raio não dá problema. E eu fiz isso mesmo, eu fui levantar, vi se as janelas estavam fechadas para não molhar dentro de casa e tirei algumas coisas da tomada caso caísse um raio. E aí deu uma meia hora depois que eu me deitei e eu ouvi um estouro muito forte, um clarão. Tinha caído um raio, caiu um raio bem aqui no meio do nosso prédio, e o raio, ele desceu pela antena da internet, entrou pelo modem da internet, queimou o modem da internet e queimou a placa-mãe do computador. Nossa, chegou a cair o negócio aqui. De um dos computadores que a gente usa aqui, esse computador aqui é o do Felipe, né? O meu notebook estava desligado a tomada, não estava ligado no cabo da internet, mas o computador dele estava ligado aqui no cabo da internet, e aí o raio entrou pelo fio da internet, sabe aquele cabo de... não sei como é que chama, coaxial, pode ser? Aquele cabo de internet, o raio desceu por esse cabo, queimou o modem da internet e chegou até a placa-mãe do computador, queimou a placa-mãe. Então, foi uma dor de cabeça, porque aí no outro dia estávamos sem internet e um dos computadores, então, estragou. Claro, a gente vai trocar algumas peças e tudo, é uma dor de cabeça. Um dos HDs do computador estava com uma configuração e infelizmente a gente perdeu uma boa parte dos dados que estavam lá. Alguns arquivos pessoais, alguns vídeos que a gente tinha gravado, alguns projetos, enfim, e a gente não conseguiu recuperar esses dados porque o HD, ele estava, não que ele tenha sido queimado, ele estava funcionando, mas ele estava numa configuração específica que a gente não conseguiu tirar os dados dele, porque estava criptografado, alguma coisa assim. E infelizmente, a gente não tem como recuperar esses dados, vai ter que gravar de novo, vai ter que, enfim, fazer esses arquivos de alguma forma ou tentar recuperar de alguma outra forma. E esses arquivos específicos a gente não tinha backup. O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, imprevistos sempre vão acontecer na nossa vida. O que a gente tem que fazer é pensar em formas de tentar evitar dores de cabeça ou, se esses imprevistos acontecerem, que os danos sejam mínimos. Com certeza, com o temporal, muitas pessoas tiveram problemas enormes, né, ficaram sem casa, ou enfim, tiveram problemas bem mais graves do que o nosso. Ainda bem que nada de grave aconteceu, que foram só danos materiais, mas eu vejo muitos pesquisadores, muitos mestrandos, muitos doutorandos, às vezes, com dor de cabeça por problemas que poderiam ser evitados. O que eu quero dizer com isso? Gente, salve os dados de vocês na nuvem, faça backup dos seus arquivos. Já vi pessoas chorando porque ficaram 2, 3 dias escrevendo um capítulo que o capítulo simplesmente sumiu do computador. E aí tiveram que escrever tudo de novo. Hoje em dia a gente tem um acesso, de certa forma, bem facilitado a esse tipo de serviço. A maioria dos provedores de e-mail fornece algum tipo de espaço na nuvem. E vamos combinar, arquivo em Word é levezinho, a gente pode sim fazer o upload na nuvem usando esses serviços que às vezes oferecem até de forma gratuita, para não se incomodar e não se preocupar em perder essas informações. Imagina, um dia inteiro, 2 dias, 1 mês de trabalho posto fora. Claro, a gente tinha muita coisa já em backup na nuvem, algumas coisas a gente não tinha, né? Não tinha dado tempo ainda de fazer o backup, e infelizmente a gente perdeu, mas ainda não era um trabalho, não era minha tese, não era um artigo, tá tudo sob controle. Então, se você não tem backup, corre lá e vai fazer backup agora. E se você não sabe o que é nuvem, eu já falei sobre nuvem aqui no canal, então eu vou deixar o cardzinho aqui, dá uma olhadinha lá. E sempre que possível, se antecipe a prováveis problemas que podem acontecer e que podem ser evitados. Como, por exemplo, eu não fazia ideia que poderia cair um raio
através do modem da internet e entrar pelo cabo da internet. Sabe aquele cabo azulzinho assim? Foi o que aconteceu com a gente. E aí, graças a esse acontecimento, a gente descobriu que o nosso prédio não tem para-raio. Então, assim, se você mora num prédio, se você mora numa casa, dá uma olhadinha, vê se tem para-raio, se não tem, se não tiver, de repente, você usa o cabo da internet, não custa nada tirar toda noite só para não correr o risco, vai que chove, vai que cai um raio ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, compartilhando com vocês aqui essa minha experiência, valeu a pena porque a gente aprendeu, enfim, que não dá para deixar o cabo da internet ligado no computador, porque senão foi-se o computador. Mas perdas materiais à parte, foi uma experiência bem interessante. Eu estava bem numa semana que eu tinha que terminar de escrever um artigo, muitas coisas aqui da acadêmica, tive que adaptar a agenda, tive algum descanso meio que forçado também, porque não tinha muita coisa o que fazer sem internet. Recebemos muitas mensagens de carinho do pessoal, tanto aqui pelo YouTube, quanto por e-mail, quanto pelas nossas redes sociais, pessoal perguntando se a gente estava bem ou não. Queria agradecer de coração essa preocupação. Realmente, a gente estava muito chateado, muito preocupados por ter que cancelar a live, já que a gente estava sem internet. E assim, não era só a gente, era o prédio inteiro, eu não podia nem ir no vizinho para transmitir, porque o prédio inteiro ficou sem internet. Então, a gente ficou bem chateado de ter que cancelar essa live, mas a gente ficou também muito feliz com as mensagens que a gente recebeu do pessoal. Então, super abraço, muito obrigada mesmo por esse carinho. E aí, essa experiência, essa história que eu tinha para contar para vocês, trocar essa experiência com vocês. Então, assim, pensem em possibilidades que vocês podem evitar para evitar, sim, uma dor de cabeça, porque imprevistos, de certa forma, eles são previsíveis. A gente só não sabe que imprevisto que vai acontecer, mas que imprevisto sempre acontece, isso pode ter certeza. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!